Boa tarde a todos. Estamos aqui de volta para mais um vídeo para o nosso canal. Como eu havia comentado, estamos na Semana Farroupilha. Muitos festejos estão sendo realizados, claro, sempre com os cuidados pela Covid-19. E como não poderia deixar de ser, né? Sem aglomeração e sem fandangos. Bom, hoje, como eu havia dito também, vamos falar um pouco de Antônio de Souza Neto, o General Neto para muitos. José Antônio de Souza Neto, o Neto, né? O General Neto, ele nasceu em Povo Novo, na comunidade do Capão Seco. Então ele é filho de Rio Grande, filho de Povo Novo, né? Filho ilustre de Povo Novo. Ele nasceu a 25 de maio de 1803. Neto nasceu na fazenda de seu pai, na localidade do Capão Seco. Antônio de Souza Neto, ele estudou, né? Iniciou seus estudos cedo ainda. E ele estudou na freguesia de Francisco de Paula, de São Francisco de Paula, que hoje é a atual Pelotas. Ele morava, a fazenda de seu pai era às margens do rio São Gonçalo, né? Ali ele se criou, depois foi estudar em Pelotas. Ele teve um tempo, né, na cidade, no caso, para completar os seus estudos. Bom, em 1835, com o começo da Revolução Farroupilha, Neto tinha 28 anos. E ele começou a atuar nesse ramo aí de batalhas e tudo. Neto era, na época, o comandante da Guarda Nacional do Corpo, o comandante da Guarda do Corpo Nacional de Piratini. Como você sabe, a Revolução Farroupilha teve muito êxito no primeiro ano, né? Inclusive, em 11 de setembro de 1836, eles fundaram a primeira capital farroupilha, a capital de Piratini. Primeira capital farroupilha. Quase um ano, é 11 de setembro. A Revolução começou em 20 de setembro. Poucos dias para completar um ano, eles fundaram a República de Piratini. Neto, nessa época, era o comandante do Corpo da Guarda Nacional de Piratini. E também, como todos vocês sabem, ele era o comandante ele que comandava os lanceiros negros. O exército que ele formou com negros, né, fortes, e que usavam lanças e que tiveram muito sucesso. Inclusive, na Batalha de Seival, que acabou depois sendo, quando eles fundaram a primeira capital farroupilha, esse sucesso todo se deu aos lanceiros negros também, juntamente com o corpo da Guarda Nacional de Piratini. Também isso. Neto comandava esses negros e foi bastante relevante tudo que eles fizeram na Revolução Farroupilha. Aí eu pergunto assim, pois é, com certeza eu não me aprofundei nesse aspecto, mas Neto era filho de fazendeiro. Não sei se de grandes posses ou um fazendeiro mais humilde, não sei dizer. Não estudei a respeito. Mas todos nós sabemos que Neto era revolucionário e que também era abolicionista. Ele era abolicionista. Outra coisa, se o pai dele tinha instâncias
com certeza tinha escravos. Não vou me deter nesse ponto porque eu não sei, mas supõe-se que sim. Mas ele era contra. Ele era um cara já que pensava que os escravos não deveriam existir como escravos. Ele já pensava nos negros livres, libertos. E também era revolucionário. Todos nós sabemos que quase todos os integrantes da Revolução Farroupilha, eles eram o quê? Fazendeiros escravocratas. Por quê? Nas suas fazendas, o que se tinha? Escravos, escravos e escravos, fazendo todo o serviço, seja o serviço da casa, seja o serviço do campo, seja o serviço da horta, se é que tinha, mas quem fazia eram os escravos. E nenhum dos outros comandantes da Revolução Farroupilha queriam a liberdade dos escravos. Com certeza não. Porque se isso o fizesse, eles ficariam sem quê? Sem os seus trabalhadores, quem trabalhasse para eles. Mas Neto era a favor, sim, que os escravos fossem libertos. Muitos fazendeiros, em vez de mandar seus filhos para a Revolução Farroupilha, eles mandavam os negros, que era para que esses negros pudessem lutar e defender os interesses dos estancieiros. E foi aí que surgiu os lanceiros negros, né? Eles ficaram muito bem aperfeiçoados, eles conseguiram ter êxito em muitas batalhas, e aí veio a dúvida. O que fazer com esses negros após a Revolução Farroupilha? Já que eles agora conhecem, sabem como lutar. Então, como vocês já sabem, aconteceu aquele triste episódio com os lanceiros negros na Batalha dos Porongos, né? Que eles estavam totalmente desarmados quando Canabarro entregou praticamente os lanceiros negros nas mãos das tropas Farroupilha, das tropas imperiais, desculpa. E se deu aquele massacre todo que eu já comentei anteriormente. Mas vamos falar mais um pouquinho do Neto. Neto era um homem garboso, bonitão, segundo pesquisas. Ele tinha muitas pretendentes que queriam casar com o Neto, mas ele casou-se muito tarde. Neto se casou aos 57 anos, né? E teve 2 filhas. E aos 63 anos, Neto faleceu. Neto faleceu no dia 2 de julho de 1866. Então, aos 63 anos, deixando 2 filhas e a esposa. Neto faleceu em Corrientes, na Argentina. Como sabemos, né? Há muitos anos atrás, portugueses, espanhóis brigavam diariamente, digamos assim, entre o Rio Grande do Sul, parte da Argentina e o Uruguai. Essas brigas trouxeram muito sangue a esses 3 países. Ora, parte do Rio Grande do Sul pertencia à Espanha, ora, parte do Rio Grande do Sul pertencia a Portugal, e assim ficavam essas brigas. Tanto é que Neto, quando morreu, estava na Argentina, e muitos dos nossos comandantes da Revolução Farroupilha, eles moravam tanto no Uruguai quanto no Rio Grande do Sul. As instâncias, né? Podemos ver que os nossos costumes gauchescos, são praticamente os mesmos dos nossos vizinhos uruguais. O chimarrão, o churrasco, a lida do campo, o gado.
o andar piochado, o churrasco de fogo de chão, o gosto pela lida do campo, as tropiadas, as grandes estâncias. Só com um detalhe: o Uruguai não tinha mais escravos. Na época da Revolução Farroupilha, na época do Charque. E por que se deu a Revolução Farroupilha? A Revolução Farroupilha se deu com o descontentamento dos fazendeiros gaúchos com o governo imperial. Porque o governo imperial cobrava um valor ilusório, pouquíssimo, do charque do Uruguai que entrava para o Brasil. E cobrava altos impostos ao charque brasileiro que levava a comida para o meio do país, para o centro do país. E também o sal, que era muito caro e aqui não tinha. Pelos impostos baixos do Uruguai, do charque que vinha para cá do Uruguai, e os impostos baixos, muito altos, que eles tinham que pagar aqui no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, isso encarecia por demais o charque gaúcho. Além dos impostos ser altos, o sal era muito caro também. Porque aqui nós não temos sal, o sal tem que vir do norte. E então, esses motivos fizeram que alguns fazendeiros gaúchos se juntassem e declarassem guerra ao governo imperial. Na verdade, eles queriam que o Rio Grande do Sul fosse separado do resto do Brasil. Ficaríamos aqui sendo um outro país, ou quem sabe, anexado ao Uruguai. Talvez. Então, este foi um dos motivos da Revolução Farroupilha. Os negros foram obrigados por seus patrões a lutarem por uma causa que nem era deles. Porque se um fazendeiro tivesse 2 filhos e 3 escravos, ele preferia mandar os escravos para a luta. Se morresse, eram os escravos, não eram os filhos, do que mandar os filhos. E isto aí fez com que os escravos negros, vindo da África, lutassem por uma causa que nem deles era. Mas eles estavam aqui e seguiram, né? Tinham que obedecer ao patrão, tinham que obedecer às ordens recebidas. Então, este é um pouco da história da Revolução Farroupilha, um pouco de Antônio de Souza Neto. Povo Novo, onde nasceu Antônio de Souza Neto, é o 3º distrito de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. E lá, uma das primeiras coisas a serem colocadas o nome do general Neto é o CTG Antônio de Souza Neto. E também tem ruas em Rio Grande, a General Neto, e em quase todos os lugares se fala. Tem rua em homenagem ao filho mais ilustre de Povo Novo, Antônio de Souza Neto. Então tá, gente, um pouquinho mais da nossa história, da história da Revolução Farroupilha e um pouco da história da vida de Neto, Antônio de Souza Neto. Muito boa tarde. Fique com Deus.